ilógicos, abuso, desvio de finalidade, que podem ocorrer e, lamentavelmente, ocorrem em próceres das mais diversas ideologias. O uso abusivo do poder pelo incumbente para desqualificar o jogo eleitoral são verificados em governos à esquerda e à direita. Podem ocorrer na Venezuela, na Hungria, na Nicarágua ou mesmo nos Estados Unidos. Não é democrático nem aceitável querer metralhar, fulminar, varrer, extirpar qualquer ideologia se amoldada aos ditames constitucionais. Isso seria odiosa intolerância. Mas comportamentos abusivos devem ser coibidos e sancionados, têm um lugar em governo de qualquer matiz ideológico. Assim tem feito esse tribunal e assim seguirá fazendo. Por fim, eleições de Estado de Direito, respeito à soberania e respeito às regras do jogo, tema muito explorado e muito aprofundado pelo ministro Raul. Cabe, então, um breve comentário sobre a gravidade da sanção de inelegibilidade. Esta, por óbvio, retira um agente político da disputa eleitoral por tempo certo. Censura-se esta decisão, pois ela teria o condão, o grave condão, de fazer um tribunal retirar do escrutínio da soberania do voto popular um candidato, um agente político. Esse raciocínio, ao meu ver, apresenta duas fragilidades. A soberania do voto popular, entendo, é fundamental e imprescindível, mas não é a regra de maioria, o granjear do voto majoritário, o único requisito do regime democrático. Cumprir as leis e a Constituição tem igual importância. Eleger-se abusando do poder político ou econômico pode corresponder à manifestação de apoio do soberano titular do voto, mas não se coaduna com o regime democrático. Admitido esse comportamento, daí em diante, tudo é possível sob o apanágio da regra de maioria. E a partir daí, o resultado é desastroso. Em segundo lugar, porque quem prevê as condutas e as sanções, inclusive de inelegibilidade, é a lei, é a Constituição, por vontade dos detentores do voto popular soberano, o Congresso Nacional. É ele que determina a obrigação desse tribunal de aplicar a lei. Não é o tribunal que escolhe aplicar sanções de inelegibilidade. É um comando legal que impõe a nós, juízes, fazê-lo. Juízes eleitorais apenas fazem o cotejo entre fatos e a hipótese normativa. Apenas qualificam juridicamente condutas. Se outros sistemas ao redor do mundo não prevêem a sanção de inelegibilidade nem aos condenados criminalmente, é uma questão de opção legislativa de cada país. O caso é que o sistema brasileiro prevê, determina, e a lei deve ser aplicada quando o judiciário for provocado, independente do investigado ter recebido dezenas de milhões de votos. Defender o contrário seria condicionar a justiça eleitoral a só coibir abusos de candidatos pouco votados. O sucesso da justiça eleitoral, insisto, em coibir os efeitos de uma conduta abusiva é absolutamente irrelevante, embora elogiável, para a análise da prática do ilícito. Chego ao final com o meu voto. Diante de todo exposto, concluo ter o primeiro investigado agido com responsabilidade direta e pessoal, assumindo os riscos da conduta por ocasião do evento reunião com embaixadores em 18/7/22. Em claro abuso do poder político, desvio de finalidade no exercício de suas competências e ainda uso indevido dos meios de comunicação social oficiais em benefício da própria candidatura à reeleição para o cargo de presidente da República. De outro lado, de toda a instrução processual, concluo não ter restado indicado, muito menos provado, comportamento do segundo investigado, Walter Souza Braga Neto, na prática das condutas típicas acima divisadas, embora pudesse sofrer o influxo de uma sanção de cassação de candidatura ou do diploma, caso tivesse a chapa logrado vencer o pleito. Assim, em relação ao segundo investigado, cabe aplicar qualquer penalidade. Sendo assim, no mérito, julgo a presente AGE nos seguintes termos. Julgo procedente para aplicar a sanção prevista no artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64/90 e condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e de uso indevido de meios de comunicação nas eleições de 2022 e, por conseguinte, para declarar sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022. B. Julgo improcedente o pedido em relação ao segundo investigado, Walter Souza Braga Neto.
deixo por óbvio de aplicar a sanção de cassação de registro de candidatura investigados por perda do objeto. Por fim, acompanho também o voto do ministro relator no tocante às providências derivadas por ele determinadas, em especial o oficiamento às autoridades condutoras dos inquéritos criminais instaurados para apurar os fatos, objeto da presente AGE e fatos correlatos. É como voto, senhor presidente.